Muito bem, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de lógica. Nessa aula vamos falar de comandos de decisão, comando para que o nosso programa comece a ter desvios. Né? O que é um desvio? É quando o teu programa ele pode tomar um caminho ou outro caminho dependendo do que ele processou. Tá? Então, num exemplo de uma média aritmética, eu posso tomar uma decisão se ela for maior que um valor ou tomar outra decisão se ela for menor que um valor. Tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos, bem do básico, para trabalhar o comando mais comum em todas as linguagens. No COBOL é o comando maior ali, né? Muito necessário, quase que não existe, né, rotinas COBOL sem essa sequência, né, que é o if e o else. O if ele equivale ao se, né, é uma pergunta, né, se, né, que a gente faz no cotidiano. E o else seria o se não, que é o contrário, né. Então, no caso da média, se média é maior que 5, faz tal coisa, se não, faz outra coisa. Bom, então para isso, vamos lá no nosso ambiente. Eu vou criar um novo arquivo. Vai ser o nosso 5, já vou salvar. Vai ser o nosso proglog5. Tá. No meu caso é o 5. Então vamos fazer um exercício muito simples para começar. Primeiro a gente vai receber dois valores reais. Né? Vou chamar de nota 1, nota 2. Pronto. Eu vou fazer a leitura dessas notas. Leia nota 1. Depois leia nota 2. E aí vou imprimir. Escreva média. Eu vou mostrar aqui o valor que foi a média aritmética dessas duas notas. Claro que ele vai me acusar a inexistência dessa variável. Então eu vou colocá-la aqui. Então eu tenho nota 1, nota 2 e média, e escreva a média. Programa simples, tá? Duas notas. Então, o valor média não foi inicializado. Perdão. Eu preciso fazer a conta da média, né? Média é igual a nota 1 mais nota 2, dividido por 2. Tem algum problema aqui, não tem? Se você não achou o problema, volte nas aulas anteriores, porque tem uma explicação sobre precedência de operadores, tá? Então, nesse caso, ele vai fazer isso para depois somar com a nota 1. Eu não posso. Vou jogar o parênteses para priorizar a operação aqui. Tá? É o que ele está me dizendo. Quando eu fui rodar o programa sem ter colocado nada na média, então fica meio estranho eu pedir para ele me mostrar se eu não tenho nada nela. Né? Agora eu tenho. Eu tenho uma resultante, que essas duas entradas são essas duas entradas. Então vamos lá. 8 e 7. Média 7,5. Até aí sem segredo, né? Mas eu quero fazer o seguinte, na nossa instituição, a média determinada é a 7. Então, caso o aluno tenha nota maior ou igual a 7, ele está aprovado, senão ele entra num processo de recuperação. Então, para isso, eu tenho que fazer uma pergunta, que é o se. O se, a sintaxe, funciona mais ou menos assim. É assim, você abre um parênteses, coloca o elemento que você vai perguntar. Então, no caso, eu quero saber se média é alguma coisa, né? Aí os operadores, eles vão seguir essa linha. O igual não será esse igual, porque esse igual ele atribui. É como se fosse algo assim. Por exemplo, x está recebendo 12. Então, esse 12 está caindo em x. Então, o igual, entenda assim, ele atribui. É como se eu colocar, eu estou dizendo o seguinte, coloque 12 em x. Então, toda vez que eu quiser atribuir, eu uso um igual só. Para comparar, são dois iguais, igual a igual, tá? Então eu quero saber se é igual a igual, por exemplo. Então vamos lá, fazer uma continha aqui. Inclusive vou deixar aqui anotado nos comentários, operadores. Operadores aritméticos. Rapaz, difícil. Pronto, então vamos lá. E vamos deixar ele comentado aqui. Então, primeiro,
vai ser o igual a igual, que significa igual. Aí a gente tem o maior, então isso significa maior. A gente tem o menor, que é a seta para o outro lado, e a gente tem o maior é igual, maior ou igual, e na sequência menor é igual, menor ou igual. Tá? E daqui a pouco a gente vai olhar o diferente. Então, no nosso caso, eu não quero média igual a 7, né? Porque se for... somente se for 7, né? Então eu preciso pensar que agora tem uma lógica aqui envolvida. Se eu colocar igual a 7, só se ele tirar 7. Se ele tirar 7,5, não vai cair aqui, né? Vamos testar isso? Então eu faço a operação, dá um espacinho aqui, não custa nada. Eu faço a operação, abro um parênteses aqui, e aqui porque eu vou querer que quando a média for maior igual a 7 aconteça alguma coisa aqui. E o que é para acontecer? Escrever aluno aprovado. Tá? Então, dessa forma, somente, deixa eu fechar aqui, está fechadinho, bonitinho. Dessa forma, eu estou fazendo a seguinte pergunta para ele. Deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho mais, acho que não diminui, não. Tá bom. Estou fazendo a seguinte pergunta, olha, entra com a nota, entra com a nota. Deu a média, sei lá, deu 8, não vai cair aqui. Deu 7, vai cair aqui. Então eu estou fazendo uma pergunta bem específica, tá? Então quando eu coloco igual a igual, eu restringo o número de comparações, tá? É só aquele valor. E tudo bem, vamos fazer um teste, ó. Vou colocar assim, ó. 8 e 5. Vai dar 13, 6,5, né? Ó. Apenas apareceu. Vamos colocar assim, 9 e 8. 9 e 8, para dar 7, vou colocar 9 e 5. 9 e 5 vai dar 14, né? Dividido por 2 vai dar 7. Vamos ver? Olha lá, aluno aprovado. Ou seja, eu caí aqui quando essa nota, né? Quando essa média foi 7. Só que aí tem um probleminha, né? Na regra do exercício, na instituição, o aluno passa mais do que 7, né? Mais ou igual, né? Então eu vou colocar assim, ó, maior ou igual. Vamos testar. 8 e 9. Olha lá, 8,5. 5 e 7. Vai dar 12. Vai dar 6, não sai nada. E 7 e 7, que vai dar 7, aprovado. Então, do 7 para cima, ele vai pegar todo mundo. Agora, e se o aluno não tirou mais do que 7? Tirou menos do que 7. Então, eu vou precisar de uma condição aqui que está dizendo que não é correta, não é verdadeira essa pergunta. Tá? Então, se a média é maior ou igual a 7, acontece isso. Caso contrário, eu vou colocar aqui, eu vou descer aqui, eu vou colocar senão. Aí, se o seu teclado tiver dificuldade com acento, mas o senão não precisa, tá vendo? Porque se tivesse que digitar senão, eu teria dificuldade com um monte de teclados, né? Então é senal. Então abre um senal, abre um parênteses aqui e coloca, escreva aluno em recuperação. De recuperação, né? Enfim, tudo bem. Então ficou assim, ó. Eu calculei a média, mostrei. A média é maior ou igual a 7, aluno aprovado. Caso contrário, se não, escreva em recuperação. Vamos testar. Então vamos lá. 9 e 7. Vai passar. Olha lá, média 8, aluno aprovado. 5 e 4. Vai dar 9, dividido por 2, 4,5, né? Aluno em recuperação. Maravilha? Então, assim, a partir de agora, a gente tem um leque enorme de alternativas aqui para trabalhar, de possibilidades para trabalhar, né? Por exemplo, eu vou fechar esse um pouquinho e vou abrir a resolução do exercício da aula anterior, do 4. Sim. Deixa eu abrir aqui. Ó. É o nosso programa 4, a resolução. Que era esse programinha aqui do produto, né? Então imagina que eu entrego esse produto, mas só se o valor final for maior do que 1.000. Maior do que 1.000, maior ou igual a 1.000. Se for menor, nem compensa eu entregar. O que eu vou gastar de transporte não compensa, né?
Então, eu sei a variável que eu vou trabalhar não é o valor do produto. Tá? Por exemplo, vamos voltar na calculadora lá, nosso auxiliar aqui. Vamos supor que a televisão é 1.500, né? Só que eu dei um desconto de 60%, 0,6. Quanto que deu aqui? 1.500 vezes 0,6. 900. Nem compensa eu entregar. Então, eu não posso... Mas se eu olhar para 1.500, minha regra é de entrega, né? Mas como tem o desconto, né? Então o que eu preciso calcular é o valor final. Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Se... Aí lembre, parênteses, a variável valor final for maior ou igual, tá? Então a pergunta maior ou igual a 1.000, aí o que eu faço? Abra aqui, escreva frete grátis. Nesse caso aqui eu não tenho um senão, né? Eu só vou realmente mostrar que tem frete grátis caso seja maior que 1.000. Mas vai ficar uma situação estranha. Quer ver? Ó, por exemplo, TV 1.560. Tá vendo? Não apareceu frete grátis. Ó. Aí de novo. TV 1.500. Vou colocar 10%. Vai dar 150, 1.350. 1.350 é maior que 1.000. Olha lá, aparece frete. O problema é quando não aparece, né? Eu quero mostrar uma mensagem do tipo, olha, não podemos entregar, retirar na loja. Então, nesse caso, é onde eu entro com o senão. Aí, escreva, retirar na loja. Retira na loja. Tá? Então, o senão, ele entra no momento que a gente tem uma alternativa ao seu. Ou seja, se a minha condição, isso chama-se condição, né? Se a minha condição aqui não é verdadeira, o senão vai acontecer. Né? Agora, se ela for verdadeira, o senão não acontece. Então, maior do que 1.000, frete. Qualquer valor menor, retira na loja. Então, vamos lá. TV, 1.500, 60%. Olha lá. Retira na loja. Tá? E TV, 1.500, 10%, frete grátis. Tá? Então, aplicação do if aqui, tá? Então, o if, né, ou se, né? If e se é a mesma coisa. Então, lembra da regrinha, tá? Se, a variável, a condição e, caso você não queira, um senão. Dá para fazer mais coisas com if, a gente vai ver nas próximas aulas aqui, tá? Deixa eu só trazer aqui a aula anterior para fazer um comentário. Pronto. Então, só lembrando, ó. Se eu quiser trocar o operador, então é variável operador. Né? Se eu quiser trocar esse operador, eu posso usar qualquer um desses aqui. Tá certo? A ideia de voltar aqui é falar um pouquinho dos operadores aqui, só para reforçar. Né? Então, 2 iguais. Ele compara, maior, menor e tal. E tem o diferente. O diferente é assim. Ó. Você coloca uma exclamação e o igual. Tá? Se você quiser testar diferente ou precisar fazer um teste com alguma coisa diferente, basta você colocar o operador aqui. Então você pega esse operador e, por exemplo, coloca aqui. Então nesse caso, ó, qualquer coisa diferente de 7 vai dar aprovado. Quer ver? 3 com 3, ó, aprovado. Tá vendo? A não ser 7. Qualquer coisa diferente de 7. Eu vou colocar 7. Ó. 7 com 7, ele vai entrar em recuperação. A lógica fica completamente maluca aqui, tá? Mas... não é a aplicação aqui, mas em algum momento você vai precisar do diferente. Então, é a exclamação e o sinal de igual. Tá bom? Bom, e como exercício, eu vou deixar um exercício um pouquinho mais cascudo aqui para você quebrar a cabeça. A ideia é essa, né? Na aula dar uma explicação mais simples, né? Mais tranquila, e no exercício puxar um pouquinho para você exercitar. E aí, na aula seguinte, a gente corrige, né? Esse exercício. Então a ideia é a seguinte, você vai criar uma variável nome, para o nome do aluno, né? Nota 1 e nota 2. Parecido com o exercício. Você vai receber os dados nas variáveis e vai calcular a média. E aí sem segredo, tá? Na hora de sair, você vai mostrar a saída, você vai mostrar o nome, a nota 1, a nota 2 e a média. Então lembra, precisa criar a média aqui também. Quais são os tipos? A nome vai ser cadeia. Nota 1, nota 2 e média serão real.
Então recebe nome, nota 1, nota 2, calcula a média, e aí que está aquele exercício um pouquinho mais puxado, tá? No meu caso, assim, a média é maior ou igual a 7, né? Aprovado. Só que, se for menor do que 7, não é para imprimir recuperação. Tem que ficar entre 2 e 7. E aí, né, caso eu não consiga a média entre 2 e 7, por exemplo, média 6, média 5, média 4, média 3 e média 2. Se a minha média for menor do que 2, de 0 a 1,99 aparece reprovado. Então é um pouquinho parecido com esse aqui. A diferença é que eu vou ter mais um C não aqui, ou mais um C, aí você vai quebrar a cabeça um pouquinho, fuçar na ferramenta, mas você vai colocar mais um cara aqui, ou seja, mais um nível, porque não é aprovado ou recuperação. É aprovado, recuperação e tem reprovado agora. Tá? Então a ideia é você quebrar a cabeça um pouquinho, e aí, pior cenário, se você não conseguir resolver, na próxima aula a gente resolve. Tá ok? Até a próxima!